É preciso mesmo estudar teoria musical para ser um bom músico? Bom, na verdade a resposta é um pouco mais complicada que a própria pergunta, mas a gente chega lá. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que muita gente não sabe muito bem o que é teoria musical e acaba confundindo a leitura da partitura com a teoria musical, certo? Para você entender melhor essa diferença. Imagina numa sala de aula, crianças de 10 anos, a professora escreve na lousa uma frase e pede para que o garotinho da primeira fila leia. Ele levanta, ele lê a frase, lê muito bem por sinal, mas será que ele saberia fazer a análise sintática dessa frase? Será que ele de fato conseguiria explicar a regência verbal que está sendo usada ali? Não, ele sabe ler, ponto. Então acho que você já começou a entender que ler música é diferente de saber teoria musical, tá? Quando a gente está falando de teoria, a gente está falando da gramática da música, daquele conjunto de regras que fazem as coisas soarem como soam e conseguem explicar com mais clareza quais seriam as diferenças entre um baião e um blues e as semelhanças, certo? Ou por que uma música triste soa triste, por que uma música mais alegre soa assim, mais alegre. A teoria musical é esse conjunto de regras, entendeu? É bem mais do que simplesmente a música escrita no papel. Agora que você já entendeu, a gente pode voltar para a primeira pergunta. É possível ser um bom músico sem conhecer teoria musical? Sim. É muito fácil de você imaginar alguém que toca numa igreja, alguém que toca em um barzinho, ou até alguém que veio da roça e que toca um acordeon, que toca muito bem tocado e não sabe sequer o que é um dó maior, certo? Isso é a realidade comum de muitos avós por aí, tá? E o que acontece? Essa pessoa, ela tem algo que torna a música muito mais clara para ela, certo? Ela tem uma percepção, uma audição, uma percepção musical muito boa, ela tem uma coordenação motora muito trabalhada e ela tem uma memória muito boa, certo? Só que essas pessoas, elas são a minoria. A maioria de nós, ou às vezes tem uma percepção muito boa, mas a memória não é tão boa assim, e o contrário também é verdade, enfim. Aprender a teoria musical serve para expandir os horizontes de quem não tem todo esse potencial, ou seja, nós, a maioria das pessoas, nós não temos tanto potencial. A teoria musical, ela serve para expandir o nosso horizonte. Agora, vamos pensar uma maneira mais prática, um argumento mais prático para você aprender teoria musical. Suponhamos que você toca na sua igreja e o pastor, padre, celebrante resolveu pedir para você fazer um fundo musical e você precisa criar aquela atmosfera, certo? Que é uma atmosfera característica. Ela não é nem triste, mas ela também não é alegre, ela é uma atmosfera de reflexão. Você precisaria escolher uma escala, você precisaria escolher as notas para improvisar e criar essa atmosfera. Se você conhece a teoria, você consegue fazer isso com muito mais facilidade. Agora vamos supor que você está na sua banda, o cantor vai ser substituído por uma outra pessoa que não canta as músicas no mesmo tom, certo? Vai ser muito mais fácil para você modular, ou seja, trocar o tom das músicas, se você conhecer de fato a teoria musical e não ficar procurando os acordes instintivamente no braço da guitarra. Você vai saber de fato aonde ir, você vai saber o que fazer. Então, para isso sim, aprender teoria musical. Ela te transforma, ela te torna muito mais versátil. Eu sei que tem muito mais coisas para serem ditas acerca da teoria musical, não daria para fazer uma videodica completa, né? Essa é a dica da semana, deveria ser uma aula, mas eu acho que eu consegui esclarecer alguns pontos, tá? Então, até a semana que vem. Dúvidas, podem deixar comentários aí, tá bom? A gente vai respondendo na medida do possível e é isso.